Bom, a gente volta a falar sobre as relações exteriores. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta quinta-feira que o mundo está de olho no Brasil. A declaração acontece em meio ao aumento da pressão internacional sobre a política ambiental do governo, principalmente com relação à Amazônia. A uma plateia de apoiadores em um evento em Alagoas, o presidente ressaltou a importância de a sociedade caminhar junto em busca de um objetivo comum. Segundo Bolsonaro, a conscientização de cada cidadão é essencial para que o Brasil possa defender os próprios interesses diante da pressão de outros países. Vamos assistir. Nós acompanhamos a política externa. Nós realmente somos uma pátria abençoada. Ninguém tem o que nós temos. Mas, para nós dizer que isso é nosso, isso passa pela conscientização de cada um cidadão brasileiro. O presidente também comentou nesta quinta-feira sobre a importância das eleições municipais. Segundo ele, é preciso que o cidadão brasileiro se preocupe com política e escolha candidatos que de fato representem o que ele pensa ser melhor para o país. Acompanhe. Teremos nos próximos dias umas eleições municipais. Vamos nos preocupar com política. Vamos cada um defender aquilo que é melhor para o seu país. Eu quero lembrar vocês, eu não sei o colo, né? Mas eu comecei como vereador. Olha a importância, então, de você escolher um vereador que vai representá-los no município. Ao custo de 12 milhões de reais, o sistema de abastecimento inaugurado pelo presidente nesta quinta-feira beneficiará 10 mil pessoas da área rural do município de Piranhas, em Alagoas. A água é captada no trecho 3 do Canal do Sertão Alagoano, que já está em operação. O governo, inclusive, anunciou a liberação de mais 14 milhões e 800 mil reais para garantir a conclusão das obras do trecho 4 do canal, o que está previsto para acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Começo com você, Fiuza, sua avaliação aí sobre essas declarações de hoje do presidente Bolsonaro. Sobre eleições municipais, evidentemente que o presidente, durante a pandemia, propôs uma diretriz que não era compatível com a que a maioria dos prefeitos adotou, né? Que é o lockdown, que é o fechamento. Nós vimos o que aconteceu, quebradeira, né? Especialmente de pequeno comércio, serviços depauperados, desemprego, informais socorridos aí por auxílio, né, do governo, que vai terminar. Eu acho que o apelo é esse, né, para que o eleitor olhe, né, especialmente para esse período recente, as políticas realizadas, que o presidente discorda, e avalie, né, se isso foi de fato uma medida sanitária que salvou vidas ou se isso foi um ato autoritário, né? Sobre o cenário internacional, ele está reagindo, o presidente Bolsonaro, a uma declaração que é muito grave do candidato Joe Biden, do Partido Democrata, dizendo que ia convocar uma reunião do mundo contra o Brasil. Eu sei que isso é retórica, eu sei que isso é bravata, mas isso é uma declaração que tem efeitos concretos. Por quê? Porque assim como o Trump, que fez um governo de América livre e aberta, diferentemente do que se dizia, e até chegou a ser indicado ao Nobel da Paz por conta de acordos internacionais de pacificação, ele continuou sendo, no imaginário dessa elite que quer o poder só para ela, que quer um capitalismo particular, se fingindo de altruísta, o Trump continua sendo o vilão, o grande Satã. E o Brasil também é a mesma coisa, né? Nesta cartilha, nessa ordem de cartilha internacional, que representa, sim, digamos, um oxigênio restante a mortos-vivos como Emmanuel Macron, na França. O que o Macron fala tanto? Tem os interesses agrícolas e tal, mas tem principalmente essa lenda, que até Angela Merkel, na pragmática Alemanha, entrou também em relação ao governo norte-americano, nacional-populismo, xenofobia, tudo mentira. Então essa cartilha, ela tem sim um valor político, tragicamente, para essa
enfim, esse novo ativo, né, mercadológico, que não tem nada a ver com ideologia, que quer dominar, né, como a gente viu aí, citado pela Ana Paula Henkel agora, o colunista do New York Times, dizendo que não dá para contar com os negros para defender os negros. São os hipócritas, e é nessa mesma linha que se ataca o Brasil, né, que o candidato, nesse momento favorito a ocupar a Casa Branca, conclama o mundo para se unir contra o Brasil. É claro que o presidente brasileiro tem que ficar alerta e demonstrar a sua intenção de resistir nesse momento, com uma perspectiva que se consolidar a eleição do Joe Biden, ele está sozinho, né? Eu também acho que isso não se consumará como política pública, né? De fato, um cartel cercando o Brasil, invadindo a Amazônia ou algo assim, mas como postura política de continuar fazendo o Brasil como um patinho feio, falsamente um lugar onde o obscurantismo se abateu, o fascismo dominou, a extrema-direita caçou as liberdades. Tudo ao contrário, isso eles vão continuar com toda certeza usando. Você, Zé? É um discurso extremamente importante. Olha, eu trouxe aqui, exatamente aos pingos nos is, a notícia primeira, depois de um encontro no Palácio, de que o presidente Jair Bolsonaro, lá atrás, tinha tomado a decisão de viajar pelo país. Foi uma decisão importante, não só para a sua imagem, mas também para receber o retorno da sociedade, o retorno do povo. Ninguém presta atenção, eu presto muita atenção nisso. Antes, os presidentes, quando viajavam, eram recebidos por comitivas de políticos, governadores e tal. Agora, quem recebe o presidente da República é o povo. O povo vai receber o presidente. Então, ele tem muito retorno, ele é permeável a essas ideias, e isso é muito importante. Esse discurso do presidente Jair Bolsonaro deve ser emoldurado. Olha só, a política começa na eleição municipal. Eu sempre disse aqui sobre a importância dessas eleições. Todo mundo aqui sabe da importância disso. Você vai votar agora num vereador e num prefeito, né? Parece pouco, mas não é. Esses prefeitos e esses vereadores é que servirão de base para a eleição e reeleição de deputados e de senadores e de governadores e do próximo presidente da República. A política comanda tudo. Quem não gosta de política é comandado por políticos. A política que define a sua vida, a escola do seu filho, a sua comida, o seu aluguel, é aí que está a política definindo a sua vida. E o presidente tocou no ponto. Ele começou a vida dele, como quase todos aqui, um ou outro. Para se ter uma ideia, a tonta da Dilma foi logo presidente da República, não foi eleita em nenhum outro cargo, então não foi testada. O vereador começa lá na base e ele vem sendo testado. É a carreira política, é assim que deve ser feito. Votar mais em ideias, é o que propõe o presidente, do que em nomes. É de ideias que são feitos os políticos, é de ideias. Então, se você elege agora um vereador que entra nesse populismo, entra nessa conversa fácil de não gerir o Estado como se deve, no futuro ele poderá ser deputado estadual, deputado federal ou até presidente da República. É muito importante. Por outro lado, nessa fala, o presidente dá ali com todas as letras as dicas que eu falei aqui. O presidente Bolsonaro não negocia a soberania nacional, ou seja, a região amazônica ela será gerida pelos interesses do Brasil. E nós temos, é uma tradição aqui, a responsabilidade de proteger a Amazônia e proteger também as nossas indústrias e a produção agropecuária. É uma cultura do Brasil. O Brasil já tem essa cultura, é o maior produtor de soja do mundo. E a soja, mais do que alimentação humana, ela serve de ração. Isso significa a produção de proteína animal, criação até de peixes na Noruega. O salmão da Noruega é alimentado por ração de soja brasileira. Então veja a importância do contexto brasileiro. E aí, mais uma vez, ele reclama, e com razão, de brasileiros que pregam contra o Brasil. Então é um discurso muito importante
e uma luz no sentido de que, senhores, prestem a atenção máxima nessa história de eleger vereadores. Eles são o primeiro passo dos futuros políticos.